Olá, queridos alunos da disciplina de História e Fundamentos da Fisioterapia. Hoje eu vou falar com vocês sobre um código de ética da fisioterapia, né? Então, que é a resolução número 424, de 8 de julho de 2013. Esse é o nosso código de ética, o código que rege a profissão de fisioterapeuta, as questões éticas da nossa profissão. Então, o nosso código de ética, o primeiro código de ética, foi aprovado pelo COFITO, pelo nosso Conselho Federal, em 1978. Mas aí ele foi revogado pela resolução 424, de 8 de julho de 2013. E é essa resolução, esse código que está em vigor até hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho, destacando alguns pontos importantes do nosso código de ética, para que vocês possam ter uma visão geral sobre a nosso código de ética. Então, nas disposições preliminares, no capítulo 1, fala um pouquinho da questão do COFITO e do CREFITO, que eu até comentei na aula passada e que vocês fizeram a atividade. Então, esse código ele vai tratar dos nossos deveres no que tange à ética, no exercício da nossa profissão. E aqui entra a participação do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, ou seja, do COFITO. O que é que ele vai fazer? O COFITO vai zelar pela observância dos princípios deste código. Então, ele vai zelar para que esse código se cumpra na prática profissional do fisioterapeuta e vai também atuar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de jurisprudência e de atuar nos casos omissos, né? Nos casos que não se tratam essa lei. E o que é que compete ao CREFITO? Compete ao COFITO, então, zelar pelo cumprimento dessas leis. E ao CREFITO, ao Conselho... Deixa eu voltar aqui. Ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, aos CREFITOS. Compete zelar pela observância dos princípios e diretrizes também e funcionar como órgão julgador em primeira instância. Então, primeiramente, as questões de descumprimento desse código, quem vai julgar, quem vai ter esse papel de juiz é o CREFITO, os Conselhos Regionais. Depois é que vem o Conselho Federal como um conselho superior. Então, os dois vão zelar pela observância dos princípios desse código. Então, tanto o COFITO quanto o CREFITO vão zelar para que o fisioterapeuta, em seu exercício profissional, tenham a ética e respeitem esse código de ética. E nos casos de infração, a primeira instância a julgar será o CREFITO e depois o Conselho Superior aqui será o COFITO. Então, vamos agora falar das responsabilidades fundamentais. E olha o que é que o artigo 3 fala, que para o exercício profissional da fisioterapia é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao COFITO e ao CREFITO. Então, se você é fisioterapeuta, se você se formou
E se você atua na área, obrigatoriamente você tem que estar inscrito no Conselho Regional do seu estado. Então, é obrigatório, eu não posso atuar como fisioterapeuta se eu não tiver registrado, inscrito no meu conselho. Então, o artigo 4 fala que o fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da saúde, da prevenção de agravos, deixa eu destacar aqui, da promoção de saúde, da prevenção de agravos, do tratamento e recuperação da saúde e de cuidados paliativos, sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminar de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil. Então, o que é que isso mostra? Que mostra que o fisioterapeuta ele vai estar presente desde a promoção da saúde, ou seja, antes do indivíduo adoecer, quando ele ainda tem saúde, e eu vou promover essa saúde, na prevenção de agravos, no tratamento, chegando até a recuperação e os cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aqueles cuidados quando o paciente já está chegando ao fim da vida. São cuidados que não têm um objetivo de cura. É quando a situação, o caso clínico do paciente não tem mais a possibilidade de cura, mas aí os cuidados paliativos vão entrar para que ele tenha qualidade de vida, conforto, diminuição da dor, diminuição do sofrimento nesse momento de onde está já se aproximando a morte, né? O óbito do paciente. Então, a fisioterapia ela atua tanto na prevenção quanto na promoção da saúde, chegando até os cuidados paliativos. Então, aqui a gente percebe como é ampla a nossa atuação dentro da saúde. Outro artigo que eu destaquei aqui foi o artigo 8º. O fisioterapeuta ele deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos, culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e não maleficência no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente. Então, aqui a gente percebe como é importante o estudo contínuo. A gente sempre deve estudar, sempre deve se atualizar e se aperfeiçoar no exercício da nossa profissão. A fisioterapia é uma ciência muito dinâmica. Sempre tem uma técnica nova, um instrumento novo que foi lançado, um tipo de recurso diferente e cabe a nós, como profissionais, nos atualizarmos e aperfeiçoarmos as nossas técnicas, não ficar parado no tempo. Nós temos, então, o dever ético de sempre estar estudando, sempre buscar uma atualização e um aperfeiçoamento. E aqui o artigo 9º, ele é bem importante porque ele trata do que? Dos deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica. Então, o artigo 9º é importante porque ele trata dos nossos deveres. Então, vamos lá. Quais são os deveres do fisioterapeuta?
assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor. Então, em algum caso de urgência naquela em caráter de salvar vidas, onde a vida depende daquele atendimento de urgência, na ausência de outro profissional da saúde, e quando for designado, é responsabilidade do fisioterapeuta assumir esse serviço. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro, e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. Outro dever do fisioterapeuta: utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e mais uma vez, aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano. Então, olha como é importante a gente estar sempre nos aprimorando contínua e permanentemente, para que a gente possa promover a saúde, prevenir, atuar de forma em geral, de uma forma melhor, de uma forma com mais qualidade. Dando prosseguimento, manter segredo sobre fatos sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sobre sua direção, salvo situações previstas em leis. Então, manter segredo sobre fato sigiloso. Então, o fisioterapeuta ele tem que atuar nessa questão também, sabendo do sigilo, muitas vezes sigilo com relação ao paciente, ao caso clínico. Então, ele tanto tem que manter essa postura, como também ele deve, se executar um cargo de diretor, de coordenador, ele também deve exigir o mesmo comportamento da sua equipe. Olha esse daqui que eu até assinalei. Por quê? Porque esse dever ele está muito ligado à nossa realidade atual. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio da bioética de justiça. Então, em casos de guerra, em casos de grandes catástrofes e na nossa realidade atual, em casos de epidemia, nós que estamos vivendo um tempo de pandemia, é dever do fisioterapeuta colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade. Então, eu não sei se vocês acompanharam, o Ministério da Saúde lançou uma resolução pedindo para que todos os fisioterapeutas e todos os profissionais da saúde se cadastrassem, preenchessem um cadastro e fizessem um curso de atualização e de capacitação sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Então, muita gente ficou assim inseguro. Eita, será que eu vou ser obrigado a participar? Será que eu vou ser chamado para trabalhar? Ainda no momento, ainda ninguém foi obrigado, nem ninguém foi chamado, mas nós temos o dever de nos colocarmos a serviços em caso de pandemia e epidemia. Então, o que o Ministério da Saúde exigiu? Que todo mundo se cadastrasse e fizesse o curso de capacitação. Então, é um dever profissional a gente se cadastrar e fazer esse curso de capacitação
que foi o que foi solicitado nessa época de epidemia. Então, isso é muito importante, está muito em voga nesses dias de hoje, né, de pandemia. Então, oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência, sempre sendo leal com os nossos colegas e cumprir os parâmetros assistenciais e o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos normatizados pelo COFITO, né, pelo nosso Conselho Federal. Também é dever cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste código, no Código de Ética. Então, o artigo 9º é importante porque trata dos nossos deveres. E o artigo 10, ele também é importante porque trata sobre o que é proibido ao fisioterapeuta. E o que é proibido? Negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência. Então, eu como fisioterapeuta, como profissional, eu não posso negar a assistência ao ser humano ou à coletividade, né, que esteja precisando dos meus serviços. É proibido. Segundo, recomendar, prescrever ou executar tratamento ou nele colaborar quando desnecessário. Como assim, como desnecessário? Às vezes, um exemplo, né? Eu, como fisioterapeuta, avalio o paciente e vejo que naquele caso, aí eu trato o paciente, reavalio e sei que já está no momento da alta fisioterapêutica, do paciente receber alta, mas por interesse financeiro, por exemplo, eu falo que o paciente ainda precisa fazer outro tratamento, eu ainda prescrevo outro tratamento desnecessário, eu recomendo uma técnica que é desnecessária, eu sei que já está no momento da alta terapêutica, então isso é proibido ao fisioterapeuta. Recomendar ou prescrever esses tratamentos quando eu tenho o pleno conhecimento de que ele é desnecessário. Proibido por lei ou pela ética profissional. Então, eu não posso recomendar ou prescrever um tratamento quando aquele tratamento ele for proibido por lei ou pela ética. Quando aquele tratamento for atentatório à moral ou à saúde do cliente, do paciente, do usuário. Então, quando vocês estudarem, vocês vão ver que algumas técnicas, alguns equipamentos, eles têm contraindicações. São contraindicados em determinados casos clínicos, em determinados tipos de paciente. Então, se aquele tratamento ele é um atentado à saúde do paciente, ele vai trazer um prejuízo maior do que um benefício ao paciente, eu também não posso prescrever ou recomendar. E quando praticado sem o consentimento formal do cliente ou de seu representante legal. Então, o meu cliente, o meu paciente, ele tem que saber, tem que estar ciente do tratamento que vai ser desenvolvido e ele vai ter que decidir se quer fazer ou não. Então, também é proibido ao fisioterapeuta praticar qualquer ato que não seja regulamentado pelo COFITO, pelo Conselho Federal. Então, toda a prática fisioterapêutica
tem que ser regulamentada pelo COFITO. Eu não posso fazer nada que esteja em desacordo com o que o COFITO aprova. Também é proibido divulgar para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente ou familiar deste em razão de serviço profissional prestado. Então, às vezes, né, nas questões de redes sociais, de propaganda, eu vou divulgar, eu vou me autopromover, fazer uma autopromoção, por exemplo, divulgando a imagem do paciente, ou então divulgando uma carta de agradecimento que ele fez para mim. Então, tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Será que o paciente autorizou? Será que o COFITO permite? Então, essas questões de redes sociais, de divulgação, elas têm que ser bem pensadas e tem que ter todo o amparo do nosso código de ética, para que a gente não faça nada que infrinja o nosso código. E deixar de atender à convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a que pertencer ou ao Conselho Federal. Outro exemplo disso, o Conselho, tanto o COFITO quanto o CREFITO fizeram a convocação para que todos os fisioterapeutas preenchessem a ficha e fizessem o curso de capacitação sobre o coronavírus. Foi uma convocação, então eu, eticamente, tenho que atender essa convocação e me inscrever e fazer o curso. E aí, depois vocês deem uma olhada na íntegra, leiam todo esse artigo 10 para ver tudo que é proibido ao fisioterapeuta. O capítulo 3 trata do relacionamento com o cliente ou paciente ou usuário. E eu destaquei aqui alguns artigos. Olha aqui o 12º. O fisioterapeuta deve se responsabilizar pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o cliente, ou quando julgar necessário, encaminhar o mesmo a outro profissional. Então, só quem pode dar e elaborar o diagnóstico fisioterapêutico somos nós, fisioterapeutas. Nós temos plena capacidade de elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, de instituir e de aplicar o plano de tratamento. Então, eu como fisioterapeuta, eu dou o meu diagnóstico, eu elaboro todo o plano de tratamento, eu realizo o tratamento e eu como fisioterapeuta e profissional sei o momento de conceder a alta. Então, o fisioterapeuta ele é apto para fazer tudo isso. O artigo 14º, que é que fala? Constituem-se deveres fundamentais dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao cliente, paciente ou usuário. Respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente, paciente e usuário. Então, na fisioterapia, a gente tem muito contato com o paciente, né? Muitas técnicas, muitas manobras são feitas com a mão do terapeuta numa área desnuda. Desnuda que a gente fala é quando a gente tira a roupa daquela parte que nós vamos manipular, daquele membro do corpo que a gente vai manipular. E eu tenho que respeitar o pudor e a intimidade do meu cliente. Então, fazer isso num ambiente reservado, sempre
pedir com licença ao tocar no paciente, sempre proteger a área desnuda para o tratamento. Então, eu tenho que ter esse respeito todo especial com o pudor e a intimidade do paciente, principalmente crianças, aqueles idosos também que se constrangem mais facilmente. Então, o fisioterapeuta ele tem que respeitar o pudor do paciente. Respeitar o princípio de autonomia, beneficência e não maledicência do cliente e de decidir sobre a sua pessoa e o seu bem-estar. Lembra quando eu estava dando aula de metodologia, de ética na pesquisa? Eu falei sobre isso, os princípios bioéticos da autonomia, da beneficência e da não maledicência. O que é que isso significa? A autonomia, o cliente, ele tem que tomar a decisão de que se ele vai querer ou não aquele tratamento, né? O direito de decidir sobre a sua pessoa, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. O princípio da beneficência. O meu tratamento, ele deve sempre beneficiar o paciente, o cliente, e de maneira alguma causar dano, né? Esse é o princípio da não maleficência. E de maneira alguma o meu tratamento pode causar dano àquele paciente. Informar o cliente, paciente ou usuário quanto à consulta fisioterapeuta, diagnóstico e prognósticos fisioterapêuticos, objetivos do tratamento, condutas e procedimentos a serem adotados, esclarecendo o paciente ou seu responsável legal. Então, como eu falei, para que o paciente ele possa decidir sobre a sua pessoa, sobre a sua saúde, ele vai ter que estar bem informado sobre como vai ser o tratamento, como vai ser o prognóstico, qual vai ser o prognóstico fisioterapêutico, ou seja, como será a evolução fisioterapêutica dele, os objetivos daquele tratamento, os procedimentos que eu irei, como fisioterapeuta, utilizar. Então, ele tem que estar ciente, eles têm que estar informado disso tudo, ok? Então, a gente já viu aqui o que é dever do fisioterapeuta, das responsabilidades fundamentais, os deveres, né? O que é dever do fisioterapeuta e o que é proibido ao fisioterapeuta e as questões fundamentais do relacionamento com o cliente. E continuando nesse aspecto de relacionamento com o cliente, o que é proibido nessa relação profissional? Dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal. Olha que interessante. Então, o nosso Código de Ética, ele proíbe o tratamento não presencial, mas nessa época de pandemia e de isolamento social, o Conselho Federal já regulamentou o atendimento de forma virtual. Então, é uma exceção, é um caso raro que foi regulamentado pelo nosso Conselho. Então, para que vocês percebam mais uma vez como essa situação de pandemia e de isolamento social, como ela atinge várias áreas da sociedade. E na área da saúde também atingiu, né, de forma bastante significativa. E os conselhos das diversas classes tiveram que regulamentar esse atendimento não presencial, porque é um serviço que o paciente, o cliente, ele precisa do fisioterapeuta. Então, atualmente, nessa época de pandemia, na nossa atual realidade,
o COFITO regulamentou o atendimento de forma não presencial. Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou descoberta, cuja eficácia não seja comprovada. Então, eu sempre falo isso para vocês, que o trabalho do profissional da saúde, ele é muito embasado nas pesquisas científicas, nas comprovações científicas. Então, se eu tenho algum tratamento que a eficácia não seja comprovado, eu não posso utilizar, eu sou proibido de utilizar isso. Também sou proibido de prometer terapia infalível. A saúde não é uma ciência exata. Eu vou aplicar a técnica e eu tenho certeza que ele vai melhorar. Não, eu não posso prometer isso, porque entra vários fatores que podem influenciar no nosso tratamento. Então, eu como fisioterapeuta não posso prometer uma terapia milagrosa, uma terapia infalível ou utilizar algo cuja eficácia não seja comprovada. Aqui eu destaquei até de outra cor, porque nós vamos falar sobre o relacionamento com a equipe.